diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Eu moro nas estradas desse Brasil, nos postos de combustíveis e pátios de empresas. Já que desde meus 20 anos de caminhoneiro, é assim que sobrevivo. O meu pai também é caminhoneiro e foi com ele que eu aprendi a dirigir e herdei o amor pelas estradas. Mas além da saudade da família, tem outro lado que poucas pessoas conhecem ou mesmo acreditam. São as aparições de beiras de estradas, principalmente durante as madrugadas, quando o sono bate e o cansaço aperta. Muitas das coisas que nós vemos é confundido com coisas da mente, seja pelo cansaço ou como alguns nos acusam, o uso de arrebites ou mesmo drogas. Mas, em 2015, em uma única noite, eu e meu ajudante Heraldo, mais conhecido como Catraca, nos deparamos com não uma, mas sim duas situações sobrenaturais. Na época eu estava noivo e por isso não rejeitava o serviço. E no mês de março daquele ano, acertei com frete aqui de Rio Verde para São Paulo. Saí daqui de Rio Verde no dia 25 de março, por volta das 5 horas da manhã. Foi uma viagem longa e cansativa, com vários contratempos, chuvas, acidentes e, para piorar, um pneu furou. Com isso, só cheguei em São Paulo na madrugada do dia 26, numa quinta-feira. Durante a manhã, eu descarreguei, mas antes de voltar para casa, um amigo meu entrou em contato comigo, perguntando se eu não queria levar uma carga de arroz até Terezinha, no Piauí. Eu ainda fiquei sem querer fazer o frete. Em todo caso, liguei para meu pai e ele falou que eu deveria, pois o valor do frete era bem alto. Passei a parte do dia descansando em uma casa de um amigo e por volta das 16 horas, eu e Catraca pegamos a rodovia e seguimos para mais de 2.500 quilômetros de viagem. Dirigi até pouco depois da meia-noite. Cheguei na cidade de Uberlândia, parei no pátio de um posto de combustível para poder dormir um pouco e seguir viagem no dia seguinte. Quando amanheceu, tomamos nosso café e colocamos o caminhão para rodar. E a gente só parou para almoçar e abastecer. Mas diferente das outras viagens, nessa eu me sentia cansado e com uma sensação ruim, como que algo de perigoso pudesse acontecer com a gente. Inclusive, eu até pensei em ir para Rio Verde e de lá pedir para o meu pai ou meu irmão Ailton levar a carga. Seriam uns 300 quilômetros a mais. Porém, Catraca me disse para que eu não me preocupasse, que ele dirigiria em alguns trechos. Ele até que sabia dirigir. O ruim é que ele não tinha habilitação apropriada para dirigir caminhão. E se a polícia rodoviária pegasse a gente, eu que sofreria sanções. Em todo caso, a gente decidiu seguir adiante. E quando era por volta das 11 horas da noite,
chegamos em Barreiras, na Bahia, e a essa altura, Teresina era logo ali. Na verdade, ainda faltava mais de 1.000 quilômetros, mas dava pra gente tirar 1 ou 2 dias, a depender do cansaço. Mais uma vez, dormimos no pátio de um posto e no dia seguinte, bem cedo, ainda no escuro, pegamos a estrada e eu aguentei dirigir até Floriano, no Piauí. E quando chegamos lá, já era noite, mas pelo menos agora faltavam apenas pouco mais de 200 quilômetros. O meu corpo e a minha mente já estavam no limite. Parei em um posto e no outro dia, depois de uma verdadeira saga, finalmente cheguei em Teresina. Pela manhã, descarreguei o caminhão no depósito e a minha intenção era passar o dia descansando e só pegar a viagem de volta quando a noite chegasse. Nesse meio tempo, o dono da carga me fez uma proposta de frete. Como eu já teria que voltar para Rio Verde, ele me perguntou se eu não poderia levar um carregamento de ração para uma fazenda que ele tinha na região de Porto Franco, lá no Maranhão, e de lá passaria pelo Tocantins, pois já seria caminho para Rio Verde. Como eu já teria que voltar para casa e a diferença entre a distância dos percursos não seria muito grande, eu aceitei o frete. Mas seu Samuel, o dono da carga, olhou bem para mim e disse: "Hoje você fica aqui em Teresina. Vou indicar o hotel e não se preocupe, a hospedagem será por minha conta. Amanhã você viaja." Aceitei o convite e eu e Catraca passamos o dia e a noite no hotel descansando, para viajar no dia seguinte. No outro dia, bem cedo, saímos de Teresina em direção a Porto Franco e chegamos no início da noite na cidade, e já tinha uma pessoa nos esperando para nos guiar até a fazenda. Era um homem bem brincalhão, chamado Seu Luiz. A fazenda era perto da cidade, menos de 30 quilômetros. E assim que chegamos, os trabalhadores rapidamente descarregaram toda a carga. Seu Luiz, que era o gerente, nos ofereceu hospedagem, mas eu queria mesmo era chegar em casa, e perguntei se o Catraca dava conta de dirigir um pouco, para eu poder descansar. Ele disse que sim, e nós decidimos continuar a viagem. Seu Luiz nos ensinou um atalho pelo qual diminuiria a viagem em uns 50 quilômetros. Pelo que ele falou, ela só seguiu uma estrada vicinal, que sairíamos bem à frente, sem precisar voltar por onde entramos. Perguntei pelas condições da estrada, se era boa ou esburacada. Foi então que seu Torrezinho, um dos funcionários, olhou bem pra gente e disse: "A estrada é boa, só não é de confiança, e eu não tenho coragem de andar por ela nem de dia. Imagina umas horas dessas." Perguntei se era perigosa, imaginando assaltos, mas ele disse que era pior. Aquela estrada aparecia assombrações. Seu Luiz ficou dando risada e disse que era coisa que o povo inventava, que ele mesmo nunca tinha visto nada. Como eu nunca fui de acreditar nesse tipo de coisa, resolvi ir pela estrada. Dei partida no caminhão e fui à minha viagem. Isso, e era mais de meia-noite. Depois de andar por alguns quilômetros, constatei que a estrada era de dar arrepios em qualquer homem, por mais corajoso que ele fosse. Ela era apertada, com mata dos dois lados, uma escuridão total. Depois de uns 20 minutos, vi algo inesperado. Estava andando na mesma direção da gente, uma família.
Quando o farol do caminhão iluminou, eu mal podia acreditar e ainda perguntei se Catraca estava vendo aquilo. Ele disse que sim. Então, parei um pouco mais à frente, enquanto o homem se aproximou, e eu perguntei para onde eles estavam indo uma hora daquelas. Ele me falou que morava mais adiante, então mandei subirem no caminhão. Era um homem, uma mulher e 2 crianças, que pareciam ter uns 10 anos de idade. A gente viajou por uns 5 quilômetros e eu ouvi uma batida no teto da boleia. Catraca diminuiu a velocidade e parou em frente a uma encruzilhada. E o homem indicou que a casa ficava uma estrada direita. Não sei porquê, mas ao invés de parar, eu decidi levá-los até em casa. Segui viajando e pouco depois chegamos em frente a uma porteira. A família desceu e nos convidou para entrar e passar a noite por lá. Eu agradeci o convite, mas disse que seguiria a viagem. Só que quando fomos ligar o caminhão, ele não funcionou. Tentamos dar partida, mas não conseguimos. E enquanto a gente tentava, vimos algumas luzes e vozes de pessoas vindo na estrada, na nossa direção, subindo pela estradinha. Eu nunca tinha visto um negócio daqueles, e por isso perguntei o que era aquilo. Foi então que o homem nos disse que, se eu falar, vocês não vão acreditar. Mas é melhor a gente entrar, depois eu explico. Percebi que ele estava nervoso. O melhor a fazer era obedecer. Por isso, eu e Catraca fechamos a porta do caminhão, entramos na casa deles, e assim que a gente entrou, o homem fechou a porta, apagou o lampião e a gente fez um silêncio total. Aquilo era estranho e a curiosidade falou mais alto, pois fiquei tentando ver o que era pelas frestas das janelas e, sinceramente, era melhor ter ficado no meu canto. Aquilo que passou ali na nossa frente era a famigerada procissão dos mortos. Pelo menos é assim que eles chamam. Existiam vários seres que lembravam pessoas e aparentemente agonizavam de dor, carregando algo que lembrava uma vela acesa e iluminava toda a estrada. E com a luz da vela era possível ver eles se deslocando, mas por incrível que pareça, eles não tocavam o chão e aquelas criaturas estavam entoando lamentos. Se essa cena toda já era macabra, para completar, logo atrás vi uma criatura e montada em algum animal negro e peludo, que lembrava um cavalo, porém menor e comprido. E quando chegou exatamente em frente à casa que a gente estava, parou e ficou alguns segundos olhando na nossa direção. Eu não sei como eu não desmaiei. O Catraca, então, não se aguentava de tanto medo. O pessoal da família permanecia em silêncio, até que aquelas criaturas passaram e depois foram desaparecendo na escuridão da noite. O dono da casa acendeu o lampião, foi até um pote com água que ficava na cozinha e trouxe para a gente, para que nós nos pudéssemos acalmar. E a essa altura, eu já não tinha forças para nada, pois o medo que eu fiquei foi o maior de toda a minha vida. Depois que a gente tomou água e nos acalmamos, Catraca me falou que queria ir embora de qualquer jeito. O dono da casa insistiu que nós ficássemos e passássemos a noite na casa com eles. Mas eu também queria sair daquele lugar e não entendia como alguém poderia viver em um lugar ermo daqueles, e ainda com uma coisa daquelas passando a poucos metros da casa. Voltamos para o caminhão e graças a Deus conseguimos dar partida. O dono da casa nos agradeceu pela carona
e falou que era bom ficar atento e não parar mais até chegar na rodovia principal. Seguimos viagem, mas quando chegamos na encruzilhada que ouvimos um barulho estranho na beirada da estrada. Catraca acelerou o caminhão, mas devido às condições não podia aumentar muito a velocidade. Depois, ouvimos como se fosse um gemido misturado com rosnado em cima da carroceria. Eu comecei a rezar e pedi a Deus que nos livrasse daquele mal. E não demorou muito, começamos a ouvir os barulhos bem próximos da boleia. Você não tem noção de quanto medo passei naquela hora. Mesmo assim, continuamos firmes e a coisa também continuava, só que eu não conseguia ver o que era. Andamos por mais ou menos 1 hora. Foi quando avistamos faróis mais à frente e me deu um alívio por saber que estavam saindo daquela estrada, nos aproximando da rodovia. Nessa hora, a coisa que estava em cima da carroceria saltou no chão e na minha lateral. Continuou correndo. Parecia que aquele demônio se divertia fazendo aquelas coisas. Eu olhei para o lado de fora e, apesar da escuridão, consegui ver como era a criatura. Ele lembrava um homem deformado, montado em um animal, que não tem nenhuma referência. Era menor que um cavalo, porém os olhos brilhavam intensamente, e pude concluir que se tratava da mesma coisa que conduzia as almas quando passou em frente à casa que nós estávamos. Graças a Deus, aquela coisa parou e nós seguimos viagem, e só paramos bem mais adiante, já perto de Brasília, e depois só parei em casa. No outro dia, falei com meus pais sobre o ocorrido, e minha mãe me disse que desde o momento que eu fui para São Paulo, na semana anterior, ela sentiu um aperto no peito e também teve a sensação que alguma coisa de ruim aconteceria. Como eu tinha um contato do pessoal da fazenda, peguei para o seu Luiz e falei com ele. Ele ainda continuava cético, achando que eu estava inventando histórias, mas ele passou o celular para seu Tonzinho e acreditou em tudo que eu contei, mas me falou que tinha um negócio de estranho na história e que depois ele ia tirar a prova e me falava. 2 dias depois, eu recebi uma foto de uma casa velha abandonada e, olhando bem, lembrava a casa que eu e o Catraca ficamos escondidos. Quem mandou a foto foi seu Luiz, e ele me disse que a única casa na direção da encruzilhada era aquela, e que há muitos anos não tinha nenhum morador nela. Inclusive, nem porta na casa tinha. Depois disso, eu fiquei mais confuso ainda, e ficou a dúvida se a casa é realmente abandonada ou se é seu Luiz me brincando comigo, Catraca. Enfim, são coisas que acontecem e poucas pessoas acreditam. Diretamente dos estúdios Adailton Tibúrcio Pictures.